Boa tarde, pessoal. É um prazer enorme estar aqui falando para vocês. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Sâncio Morvan. Deixa eu falar um pouquinho da minha história, para você entender que qualquer pessoa consegue desenvolver isso. Eu sou nascido e criado em uma favela chamada Vila Canaã, lá em Belo Horizonte. Eu fui criado sem pai, não cheguei a conhecer meu pai, e eu perdi minha mãe, eu tinha 9 anos de idade. Aos 9 anos de idade, a minha mãe foi assassinada pelo meu padrasto nessa favela que eu morava. E aos 9 anos de idade, aconteceu uma coisa na minha vida que meio que mudou um pouquinho o rumo da minha história. A gente morava em uma favelinha onde uma rua dividia duas classes sociais completamente diferentes. Do lado de cá era a favela onde eu morava, e do lado de cá era um bairro muito bom, com várias casas muito boas, dividido por uma rua, praticamente. E quando aconteceu isso, houve uma repercussão muito grande, foi um assassinato e etc. E um casal que vivia do lado rico se sensibilizou com a situação. Eram 6 irmãos, eu e mais 5 irmãos, que dependiam do salário da minha mãe, que era empregada doméstica. Já era uma situação muito difícil. Quando aconteceu esse assassinato, eles pensaram, meu Deus, o que vai ser desses meninos? Meu irmão mais velho tinha 18 anos de idade, eu tinha 9 anos de idade nessa época. E esse casal foi na casa dos meus irmãos e falou com meus irmãos, olha, deixa o Sâncio morar com a gente. Como ele era o mais novo dos irmãos, deixa ele morar com a gente, vai diminuir um pouquinho a despesa para vocês, até vocês melhorarem um pouquinho psicologicamente também, deixa ele morar com a gente. E meus irmãos falaram, ok, pode ir, ele vai morar com vocês durante um tempo, tá tudo bem. E eu fui morar com esse casal. E quando acontece uma tragédia dessa com uma criança, normalmente os adultos, para não criar um trauma na criança, tentam amenizar a tragédia na cabeça dela. Então os adultos chegavam para mim e falavam, Sâncio, fica tranquilo, mamãe foi pro céu, tá do lado do Senhor, tá tudo bem. E a criança acredita naquilo. Então eu não entendia o tamanho daquela tragédia pela idade que eu tinha e pelo que os adultos faziam para tentar amenizar para mim. Então quando eu fui morar com esse casal, eu vi uma realidade completamente diferente da nossa. Eu morava num barraco que dormia 5 irmãos em um quarto só. O barraco que a gente morava foi invadido, uma área que não era para ser habitada ali. Então minava água. Quantas vezes a gente colocava tijolo embaixo da cama, porque a cama era com pé de madeira, senão corroía de tanta água que tinha ali. Muitas vezes eu acordava, na hora que eu pisava no chão, tinha água. Às vezes eu tomava banho e as pessoas muitas vezes questionam, falam, nossa, Sandro, você vive, por exemplo, em Belo Horizonte, que é quente, aí você vai pro sul, que é todo frio. Cara, você não adoece, você não gripa, você nunca tá gripado. Que loucura é essa, cara? Como é que você... Eu falei, cara, meu organismo é muito forte, porque imagina, eu tomava banho, água gelada passando no meu pé e água quente caindo na minha cabeça. Então, cria uma resistência muito forte. E de repente, gente, eu fui morar numa casa que eu tinha um quarto só pra mim, que eu tinha videogame, que eu tinha bicicleta, era uma outra realidade. E ali, eu vivi por um tempo com esse casal. Depois de um tempo, esse casal me devolveu com meus irmãos da favela, contra a minha vontade, tava deixando registrado aqui, eu não queria voltar. Não aguento a escassez e tudo. Ele falou assim, não tem como ficar com você em definitivo, você vai ter que voltar a morar com seus irmãos, mas a casa vai estar sempre aberta pra você é como filho pra nós. Todo fim de semana você pode vir aqui em casa, ficar aqui em casa. Só que não tem como ficar com você em definitivo. Essa questão de adoção é muito complicada, muito complexo, não tem jeito. Então eu vivia durante a semana na favela e fim de semana na mansão. Então literalmente eu vivia os dois mundos. Então muitas das vezes as pessoas que ganham muito dinheiro falam, porque o pobre é assim, porque o pobre é assado. Você já foi pobre, meu amigo, para você saber como é que ele vive, a dificuldade que ele passa? Talvez você nunca foi pobre na vida. Agora, quem viveu os dois mundos sabe muito bem a realidade dos dois mundos. E essa é a realidade. Quando eu voltava pra favela, eu ficava louco, falando, gente, o que eu tenho que fazer pra ter uma vida melhor? Não aguento escassez, a gente comia pão mofado. Eu morava do lado de um aterro sanitário, onde pagava resto pro mercado, a gente ia lá e comia pão mofado, metade do pão, tirava metade e comia outra parte. Essa era a minha realidade lá. Aí chegava louco pra chegar sexta-feira. Quando chegava sexta-feira, tinha 3 refeições, tinha tudo de bom, a gente viajava. Imagina o contraste na minha cabeça. E eu chegava pra esse casal e perguntava, Rosa e Renato, falei, Rosa, por que dessa realidade tão diferente, dividida por uma rua? Por que do lado de lá é tanta escassez, é pão mofado e iogurte vencido, e do lado de cá é tanta fartura, tanta coisa boa? Por que disso? E ela falava, Sandro, isso é muito difícil explicar isso pra você. Você é muito jovem, tem muita coisa que envolve isso, mas eu vou falar uma coisa pra você. Eu falo, o que é que eu tenho que fazer? Eu quero essa vida pra mim sempre. Eu não quero escassez, eu não quero dificuldade. Eu não quero aquela vida lá. O que é que eu tenho que fazer pra ter essa vida aqui? E ela fala, Sandro, é muito complicado, mas eu vou te tirar 2 conselhos. Se você seguir esses 2 conselhos, você tem grande chance de ter sucesso na vida. Primeiro conselho, e eu quero repassar isso aqui pra você. Primeiro conselho que ela falou pra mim, Sâncio, jamais se faça de vítima. Vítima não vence. Não caia nessa armadilha de se fazer de vítima. Se você voltar na segunda-feira lá pra favela e perguntar às pessoas de mais idade lá por que estão naquela dificuldade, por que estão passando por aquela situação, a maioria vai falar que a culpa é do governo, que a culpa é da inflação, que a culpa é do chefe que paga pouco, que a culpa é do João, do Pedro, da Maria, mas não assume a própria responsabilidade, não assume que ela trabalha só até 5 horas da tarde, não busca uma renda extra à noite, não busca estudo, não busca estudar, se capacitar mais. Entra na zona de conforto, chega, vai assistir malhação, assistir televisão, assistir novela e não sai da zona de conforto. Ela não assume que é por isso que ela está naquela situação. Ela terceiriza a responsabilidade. Isso é se fazer de vítima. Não caia nessa armadilha. Constantemente essa armadilha pega a gente. Não faça isso.
Porque falou, se você chegar para qualquer pessoa e contar a sua história, as pessoas vão se sensibilizar. Você nasceu pobre, sem pai, perdeu sua mãe assassinada, mora no barraquinho, qualquer pessoa vai se sensibilizar. Só se você falar com ela, tá sensibilizado com a minha história, tá, me empresta 5 mil aí, era para cada um com seus problemas. Não vai resolver a sua vida, meu amigo. Assume o protagonismo da sua vida. Você não é vítima, você é protagonista. E segundo conselho, Sanzio, o que você decidir fazer, seja o seu melhor no que você decidir fazer. Se você quiser ser um ajudante de pedreiro, seja o melhor ajudante de pedreiro. Alguém vai estar vendo você trabalhando bem. Porque o que nós temos de mais valioso nessa vida, Sanzio, é o nosso tempo. Então, se você tem que trabalhar de 7 a 5, faça o seu melhor, porque o tempo vai passar de qualquer maneira e você não vai poder voltar esse tempo. Já que ele vai passar de qualquer maneira, você tem que trabalhar lá, dê o seu melhor naquilo que você estiver fazendo. Se você seguir 2 conselhos, você tem grande chance de ter sucesso na vida. E eu saía lá fim de semana maluco, meu Deus, eu vou dominar o mundo, eu vou dominar o planeta. E na hora que eu chegava na favela e falava com meus vizinhos, o que é época? É época de bolinha de gude? É bolinha de gude que fala aqui? É bolinha de gude, eu vou vender bolinha de gude, vou colocar o caixote, vou comprar mais barato, vender mais caro, eu tenho que ficar rico, vou vender chup-chup, aqui fala chup-chup também? Geladinho, o que é aqui? Sacolé, lá é chup-chup, tá? Carrinho não, tem maldoso não. Lá em Minas Gerais é chup-chup. Eu vou vender chup-chup e tal, e eu falar com meus colegas, o que nós vamos fazer pra ter uma vida melhor? E falar, você é muito sonhador, cara. Tu nasceu pobre, sem pai, sem mãe, como você vai ter uma vida melhor? Quem fica rico é filho de rico, filho de pobre fica pobre. Alguém já ouviu alguma coisa parecida? Eu falava, não, tem que ter um jeito, tem que ter uma maneira. E a frase que eu mais escutava na favela, Santo, quem nasceu pra lagartixa nunca chega a jacaré. Tu nasceu pobre e tal, comecei... E, gente, é difícil ouvir de pessoas de mais idade que você. Porque a criança, ela é moldada para sonhar grande, para sonhar alto. Essa é a grande realidade. Pode perguntar a qualquer criança de 12, 13 anos de idade, o que você vai ser quando crescer? Ele vai virar para você, você médico, jogador de futebol, ou artista. Ele sempre vai falar uma coisa muito positiva. Essa é a grande realidade, porque ele sonha grande. Se você perguntar para uma moça, ela vai falar, não, eu vou ser psicóloga ou médica, sempre vai colocar uma coisa muito positiva. E assim também era eu. E não importa a realidade que ele esteja vivendo. Ela pode estar morando no barraquinho, se você perguntar como é que vai ser sua casa quando você crescer. Ela vai fechar os olhinhos e vai falar assim, quando eu crescer minha casa vai ser grande, vai ter piscina, vai ter brinquedo, vai ter isso, vai ter aquilo. A criança sonha grande. Essa é a grande realidade. E eu também era assim. Eu começava a brincar com aqueles carrinhos e falar assim, quando eu crescer eu vou ter um BMW, não sei se vou escolher um BMW, um Epoque, tô na dúvida. Comendo pão mofado, comendo iogurte vencido, não importa a realidade, ela sonha alto. Só com 15 anos eu comecei a trabalhar como ajudante de pedreiro. E eu comecei a observar que nenhum ajudante de pedreiro tinha BMW. Nem Epoque. Teve um dia que eu falei assim, meu Deus, esquece a BMW, esquece a Epoque. Pode ser um Uno, um Palio, assim, qualquer carro. Com 18 anos de idade, eu falei, meu Deus, pode ser uma moto. Meu pai do céu, pode ser uma motocicleta, tá bom, pelo menos eu tô a pé. Com 21, eu falei, meu Deus, pode ser uma bicicleta. Meu Deus do céu, abençoa, Senhor, pelo menos uma das pressas, não é possível. Porque a gente bate de frente com a realidade e a gente vê, quando a gente cresce, que a realidade não é tão simples como a gente pensava que era quando a gente era uma criança. Verdade ou não? Cara, a gente bate de frente com a realidade. Você pergunta pra moça, o que você vai ser quando crescer? Ah, você é médica. Aí ela completa 18 anos, ela vai na faculdade e pergunta, quanto que é a mensalidade de uma faculdade de medicina? Aí 10 mil, ela, 10 mil nu, como diz o mineiro, nu. E ela pensa assim, tranquilo, vai ser 2 meses só de faculdade, meu pai vende um carro, minha mãe pensa, meu pai ganha 3, minha mãe ganha 3, como é que vai pagar 10? Ah, mas vende um carro, 2 meses só, vindo médica. Aí pergunta, quanto tempo? 5 anos. Aí ela faz as contas, peraí, cada ano é 12 meses, vezes 10, 120 mil, vezes mais de $500 mil para ser médica. Aí ela pergunta assim, e a auxiliar de enfermagem quanto é? Ela reduz o sonho. É assim, gente. E o ser humano se adapta com tudo. Porque quando a gente ainda convive com pessoas que vêm falando com a gente que nasceu pela lagartixa e nunca chega a jacaré, que você é muito sonhador, ela vai baixando mais ainda o seu sonho. E é difícil, é igual a história da águia e da galinha. Tinha um homem que estava andando e ele viu um ovo no chão. E ele pensou que era um ovo de galinha. Mas na verdade era um ovo de águia. Como ele pensou que era um ovo de galinha, ele pegou o ovo e colocou no galinheiro. Tinham lá 6 ovos de galinha, pegou o ovo de águia e colocou junto. E aí nasceu 6 pintinhos e um filhote de águia. Como o filhote de águia era minoria, era só um, tudo que os irmãos 6 pintinhos faziam, o filhote de águia fazia o mesmo. Então os pintinhos iam lá e comiam o resto do chão. O filhote de águia ia lá e comia o resto do chão. Os pintinhos nunca tentaram voar. O filhote de águia também nunca tentou voar. E foi levando a vida como se fosse uma galinha. E cresceram. Os pintinhos viraram galinha, o filhote de águia cresceu. Quando ele cresceu, ele viu uma águia voando no céu. O que é aquilo voando no céu? Aquilo é uma águia. Ela é a mais respeitada das aves. Ela come o que quer, na hora que quer. A águia não come o que sobra, diferente do urubu. O urubu come o que sobra, quando sobra. A águia não. A águia prefere pagar o preço para comer carne fresca. Ela prefere fazer para não depender de nada. Essa é a águia. Nós galinhas? Não. Nós galinhas joga pra gente. Se joga rédea de arroz, a gente come.
Se jogar resto de carne, a gente come. Se jogar Bolsa Família, a gente quer. Se jogar auxílio gás, traz pra cá também. Se tiver um auxílio aí do governo de graça, traz pra cá. A águia não quer depender de governo. A águia não quer depender dos outros. A águia quer depender do seu esforço próprio. É prefere pagar o preço pra ter o de melhor. Assim é a águia. A águia é livre. A águia voa pra cá, voa pra lá, conhece o Cruzeiro, conhece o Caribe, conhece Dubai. Nós, galinhas, as irmãs galinhas falam, nós, galinhas, nós conhecemos o quê? O que a galinha conhece? Um galinheiro, um quadrado ali, ó. Né? Porto Alegre. Às vezes vai aqui do lado aqui, e à noite, como é que a galinha faz? Às vezes ela sai um pouquinho fora do galinheiro, vai em Gramado, e à noite ela volta. Por quê? Porque nós somos galinhas. Ela é uma águia. E o filhote de águia falou, tá, mas nós também temos asas. Por que a gente não voa como ela? Eu quero ser livre, eu quero ter o de melhor, eu quero fazer isso. Vamos voar como ela? Não, nós somos galinha, ela é águia. E o filhote de águia deu a última tentativa. Só por desencargo de consciência. Vamos tentar voar como águia? Mesmo que a gente não consiga, tudo bem. É melhor tentar e não conseguir do que a dor de não ter tentado. Vamos tentar voar como águia? Vai que dá certo. E as 5 galinhas se juntaram, irmãs, e falaram, não adianta tentar. Entenda uma coisa de uma vez por todas. Ela é uma águia. Nós sempre seremos galinhas. Meus amigos, esse filhote de águia nasceu, viveu e morreu como uma galinha. Aqui nessa sala aqui, tá assim de águia, ó. Você convidado que está aqui hoje, dentro de você existe uma águia. Sabe por quê? Muitas pessoas foram convidadas para estar aqui hoje e não vieram. Levanta a mão quem convidou alguém que não veio. Levanta a mão. Olha isso. Mas você convidado está aqui. As pessoas convidaram pessoas que não vieram. Pessoas estão reclamando do governo, reclamando da inflação, reclamando do chefe, reclamando do salário. Mas nós se convida para oportunidade. Domingo à tarde tem futebol. Tá, mas todo domingo tem futebol. Vai mudar o que na sua vida? É só um domingo, mas domingo à tarde não. As pessoas pensam que fazendo a mesma coisa vai ter resultado diferente. Isso é insanidade mental, isso é loucura. Ele continua fazendo todo domingo à tarde futebol, isso e aquilo e tal, e quer ter resultado diferente, meu Deus. Aí chega fim de ano, dá aqueles 7 pulinhos lá, desce aí no negócio, dá 7 pulinhos na onda e acha que a vida vai mudar. E não vai mudar. Essa é a grande realidade. Mas você não. Você saiu da sua zona de conforto para você estar aqui. Você convidar dentro de você existe uma águia. Por isso que você está aqui. E você licenciado que está aqui, dentro de você também existe uma águia. Sabe por quê? Tem licenciado que viajam 500 quilômetros para estar aqui. E tem pessoas que moram bem pertinho que quer licenciado e não está aqui hoje. Mas você está, sabe por quê? Porque dentro de você existe uma águia. Então aqui nessa sala está lotado de águia. Muitas das vezes sabe qual é o problema? Você é uma águia. Mas muitas vezes sabe qual é o problema? Está convivendo demais com galinhas. Que simboliza aquela pessoa que fala só dá certo pro Santos, porque o Santos é alto, você é baixo. Ah, dá certo só pro Anderson, porque o Anderson é baixo, você é alto. Ah, dá certo só pra Manu, que a Manu é morena, você é loira. Ah, dá certo só pra fulano é loura, você é morena. E fala com você que não vai dar certo porque você é isso e aquilo. Mas eu tô aqui pra falar pra você, um cara nascido e criado na favela, como eu era, criado sem pai, perdi minha mãe aos 9 anos de idade. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Se eu, hoje, eu já saquei esse mês, e eu não tô falando aqui pra me gabar, eu sou uma pessoa muito simples, gente. Eu não me acho melhor do que ninguém, eu sempre falo pra pessoa, suba o mais alto que você puder, mas nunca se esqueça de onde você veio. Eu não esqueço da favela que eu morava, eu não me acho melhor do que ninguém, de verdade mesmo. Eu tô falando isso. O que eu falo de resultado é só para mostrar o seu futuro. É só para mostrar o que está esperando por você, que não vai cair do céu. Vocês estão aqui no domingo, à tarde você podia estar descansando, vocês estão aqui conhecendo a oportunidade ou participando do treinamento, não vai cair do céu. E aí você vai pagar um preço, você fala assim, qual que é o prêmio? E eu estou aqui para te mostrar o prêmio. É por isso, não é para me gabar, ostentar, nem nada. Deixa de complexo de inferioridade, deixa de vitimismo. E quando você vira para a pessoa e fulano está falando que você tem dinheiro, você está se fazendo de vítima. Não cai nessa armadilha, não cai nessa armadilha. Abençoa ele e fala assim, cara, eu quero isso para minha vida. Você está mostrando que tem dinheiro, dá para ganhar dinheiro nesse negócio, eu quero isso para minha vida e eu vou ganhar também. É assim que você tem que se portar. Não como vítima, mas como protagonista da sua vida. Porque se eu, hoje, já saquei esse mês, que eu vou dar 68 mil reais. 68 mil reais da iGreen. Dia 11 agora, nós estamos indo pro Caribe. Dessa vez, eu fui ano passado, esse ano eu vou levar a minha esposa eu levei ano passado, né? Vou levar minhas 2 meninas pro Caribe pra gente viajar, pra gente curtir. Já ganhamos a viagem para Dubai de novo, já ganhamos a viagem de cruzeiro, em dezembro tem de novo, 3 viagens de graça por ano e mais de 100 mil reais por mês. Quem gostaria de ter isso aqui? Existe um preço. Você está disposto a pagar esse preço?
Muitas pessoas falam, cara, eu queria ser pioneiro, Ela pede a chuva, mas na hora que vem a lama, ela não quer pisar na lama. Você pediu chuva, meu amigo, vai vir lama. Você quer ser pioneiro? Vai ter, às vezes, o aplicativo vai travar. Se você pediu chuva, vai ter lama. Ser pioneiro é passar por cima dos desafios, é entender que quando nós começamos o negócio, a gente cadastrava um cliente, demorava 5 dias para chegar para o cliente assinar um contrato. Hoje o contrato chega na hora, o cliente assina na hora, resolve tudo ali, e a pessoa fala, por que não aprovou ainda? Já assinou? Filho de Deus. Já cadastrou ele, filho de Deus. Já. Vai pro próximo, filho de Deus. Some daqui, vai pro próximo. Você já fez a sua parte. Pra quem você está olhando, para a empresa, não sei o quê. Fica tentando, vai finalizar isso. Você pediu chuva, não pediu? Tem lama, quer pisar na lama? Não quer não? Fica esperando a chuva passar, e aí na você entrar, já foi, já era. Já alguém pensa que não tem mais negócio pra você. O momento é agora. Porque se eu, cara, nascido e criado na favela, graças a pais e mãe, se eu conseguir, você também.